Olá, pessoal. Sou Maria de Fátima, do curso de Licenciatura em Pedagogia, e a disciplina é História da Educação. Nós vamos falar sobre o processo de colonização no Brasil e a pedagogia jesuítica. Antes de entrarmos no assunto, vamos entender por que se deve estudar a história da educação. Para entender o papel da escola, sua função social dentro da sociedade, os conteúdos, o que deverá ser ensinado, o método, que é o caminho para o ensino e aprendizagem, a relação entre professor e aluno, os desafios de convivência, para entender as manifestações, os autores, as teorias e os movimentos. Quais foram os fatores que contribuíram para o início da colonização do Brasil em 1500? Foi o início do capitalismo comercial na Europa, a formação dos estados nacionais, o absolutismo monárquico, o fortalecimento da burguesia mercantil e financeira, a política mercantilista, as grandes navegações e a reforma e a contra-reforma. Quais foram as características do período colonial? Garantia a defesa e a valorização do território, a colônia e exportação e fornecimento de gêneros inexistentes na Europa. Quais eram esses gêneros? Era o pau-brasil e a cana-de-açúcar. A monocultura, a agroexportação, o latifúndio, o escravismo, o pacto colonial, o monopólio da metrópole. Vamos fazer uma análise do poema Erro de Português, de Oswald de Andrade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Nós podemos perceber nesse poema uma relação de etnocentrismo. Que é quando uma cultura se acha melhor do que a outra, né? Sobrepõe, acha que a sua cultura é melhor do que a outra, então eu vou modificá-la. Foi o que aconteceu, os portugueses chegaram e despiram o índio, vestiu o índio, na verdade. Se fosse o contrário, o índio teria despido o português. O português aqui tem duplo sentido. O sentido de português, pessoa colonizadora, ou português, a linguagem que foi introduzida para os índios. A pena também tem duplo sentido aqui. Pode ser pena, que significa dó, e pena, ornamento, usado pelos índios. Então, aqui nós podemos perceber que há uma relação de mudança educacional, onde o português introduziu a sua cultura, vestiu o índio de sua cultura. Os portugueses, eles faziam uma troca chamada escambo, que era uma troca de objetos onde não havia a presença de dinheiro. Então, eles faziam essa troca com os índios com objetos sem valor. E os índios, por serem inocentes, achavam que aqueles objetos tinham um extremo valor. Na charge aqui nós podemos observar que diz assim, os índios alegres aqui: homem branco muito bom, dá presentes. E aqui o cara dizendo, sabe de nada, inocente. Então nós percebemos que há um interesse maior do português em relação às riquezas presentes no Brasil. As missões jesuíticas no Brasil. No ano de 1549, chega ao Brasil o primeiro governador, Tomé de Souza, e trouxe os primeiros jesuítas, chefiado por Manuel de Nóbrega. Eles faziam parte da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. A educação no Brasil colônia. Qual era o objetivo da metrópole? Era justamente o quê? Visar o lucro, por meio da exploração das riquezas naturais. Que riquezas eram essas? O pau-brasil, a cana-de-açúcar, entre outros objetos naturais pertencentes ao Brasil. A educação, ela tinha uma finalidade de contribuir no processo de conversão dos nativos à fé professada pelos dominadores. Ou seja, essa educação jesuítica não tinha a finalidade
de transformação, mas em sim manter a sociedade do jeito que ela já estava, né? Manter a dominância sobre aquele povo. Quais eram as incumbências dos jesuítas? Levar o catolicismo para as Américas, catequizar os índios americanos de forma a salvar suas almas, porque eles eram considerados pagãos, construir e desenvolver escolas católicas. Em troca, eles teriam que participação nos rendimentos, impostos de mineração da colônia. Quais eram as fases do trabalho jesuítico? Teve a primeira fase, onde havia o plano de estudos de Manuel de Nóbrega, a concentração de esforços na educação dos filhos dos colonos. Essa primeira fase aqui era chamada de fase pedagogia basilítica. A segunda fase é a fase jesuítica, inspirada nos princípios do Ratio Studiorum, que era um manual de instruções, um plano de estudos voltado para a educação e catequese. O primeiro momento houve uma colonização e a exploração, e depois houve a conversão e instrução indígena. Segundo momento, povoamento daquele local e a educação focada nos elementos da cultura europeia. Foi justamente o que eles fizeram. Eles introduziram a sua cultura naquele povo, para que eles continuassem dominando aquele povo. As ideias pedagógicas no Brasil colônia. Segundo Saviani, 2010, pode-se dividir a educação no Brasil em dois períodos, que ele considerou: a pedagogia basilítica, que foi do período de 1549 a 1570, e a pedagogia jesuítica, que durou 210 anos, até que o Marquês de Pombal chegou e expulsou os jesuítas e introduziu uma nova forma de educação baseada no iluminismo. As ideias pedagógicas no Brasil colônia. Vamos falar da pedagogia basilítica, foi introduzida por Manuel da Nóbrega, cujo objetivo era a aproximação com os indígenas. O plano de ensino era baseado no ensino da língua portuguesa e ensinamentos da doutrina cristã. As disciplinas complementares eram o canto orfeônico e a música instrumental. E o ensino profissional era baseado em quê? Na agricultura, ou seja, manutenção do trabalho. Ensino do trabalho. O ensino superior, quem fosse estudar no ensino superior, tinha que estudar a gramática latina. O padre Anchieta, ele construiu uma gramática, né? Uma gramática de tupi, para poder se comunicar com os índios e com os colonos. Ele organizou essa gramática e possuía trabalhos pedagógicos. As ideias pedagógicas no Brasil colônia, continuando aqui a pedagogia jesuítica. Nós acabamos de ver a basilítica. Agora nós vamos falar da jesuítica, que era baseada no Ratio Studiorum, que era um plano geral de estudos que foi implantado em todos os colégios de ordem jesuítica. Ele era baseado aqui em duas correntes: o modo parisiensis, que era o ensino da gramática e da língua latina, o modo itálicos, que era um método que não havia pré-requisito de disciplinas, ou seja, era um método mais livre. O parisiensis aqui era baseado na leitura, na escrita, na memorização. Qual a contribuição da educação jesuítica para a educação nos dias atuais? A educação jesuítica, ela contribuiu o quê? Para a pedagogia tradicional, onde o professor é o centro e os conteúdos são verdades absolutas e não há o diálogo entre professor e aluno. Apenas há um repasse de conteúdos, há uma memorização, há uma repetição dos conteúdos, há uma valorização da linguagem, há cada vez mais o aluno é um ser passivo, ele não participa de forma dialogal. É o que Paulo Freire chamava de educação bancária. A mensagem final que eu queria deixar era assim: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então, se você quer o melhor, você tem que plantar hoje para colher amanhã. Muito obrigado. E essas são as nossas referências. Obrigada.